Noite, Legacy. Amém. Hoje eu preparei uma palavra para vocês a respeito de chamado. É algo que o Senhor tem me ministrado nessas últimas 2 semanas sobre chamado, sobre os 5 ministérios. E como semana que vem é o nosso acampamento, então esse daqui só é o início da ministração que vai acontecer lá. Então, se terminar meio inacabada, porque a continuação vai ser lá no acamp. E o tema da mensagem de hoje é: ministérios não nascem prontos. O processo ao cumprimento do chamado. E eu gostaria de convidar vocês a abrirem Efésios 4:8. Efésios 4:8. Efésios 4:8 na versão NVI, por favor. Meu Deus. Foi aí? Foi. Na versão NVI, por favor. Tem como trocar aí? Isso, obrigada. E diz assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Eu oro nesse momento, Jesus, para que seja uma semente plantada em solo fértil, Senhor. Que essa palavra não seja roubada do coração de ninguém que está aqui presente. Que ela frutifique na mente e no coração, Jesus. Para que outras pessoas sejam alimentadas e que haja crescimento, Senhor, dentro do teu corpo. Amém. A palavra deu, nessa passagem, nesse versículo, neste texto, em grego, é didome, que significa dar algo a alguém, dar um presente, suprir, fornecer as coisas necessárias, entregar aos cuidados de alguém, confiar. Quando nós somos chamados por Deus, Ele nos concede dons, presentes. Ele nos confia algo. E a partir dessa confiança que Deus deposita em nós, é necessário algo a mais para a gente cumprir esse chamado. Porque Ele entrega dons para a gente, nesse processo, poder exercer o ministério que Ele nos confiou. E Deus nos dá um presente, mas o presente que Ele nos confia não é o mesmo do nosso irmão. E isso é importante a gente ter em mente, que o mesmo presente que o Senhor nos entrega não é o mesmo do nosso irmão. Já percebeu que muitas vezes a gente vê, até mesmo no Instagram, vou fazer uma comparação aqui bem extrema. A gente vê, exemplo, o pastor Lucinho. Tem o pastor Lucinho e tem o João Paulo do Céu na Terra. A gente percebe que eles fluem num ministério evangelístico, que eles são extremamente evangelistas. E a gente verifica o quê? Que o chamado deles é específico, em determinado local, em determinado ponto. Então a gente nunca vai poder medir pela régua do outro, a gente nunca vai poder medir o nosso chamado, o dom que Deus nos concede, querendo que ele seja igual ao do outro, e nem a gente querer o dom que Deus entregou para o nosso irmão. Por isso nós devemos ter cuidado para não fazer o que todo mundo está fazendo. Em 2017, eu tive uma crise, literalmente uma crise com Deus, justamente porque eu estava medindo o meu chamado com o chamado de outras pessoas da mesma idade que a minha. Naquela época existiam pessoas que estava crescendo muito a questão dos movimentos, né? O movimento Dunamis explodiu muito nesse período de 2017, 2018, assim como outros movimentos que surgiram pelo Brasil. E esses movimentos que explodiram, eles levantaram, querendo ou não, alguns nomes específicos. E a maioria tinha a mesma faixa etária de idade que a minha. E eu falava: gente, eu acho que eu estou aprendendo tudo errado, eu acho que eu estou muito atrasada, eu acho que eu estou buscando Deus de uma forma errada, porque eu espelhava a minha vida, tipo assim, na rapidez e na velocidade que as outras pessoas estavam vivendo. E até que teve um momento, naquele tempo,
que o Senhor falou incisivamente comigo. E parecia que a direção de Deus, que a direção que Deus estava me dando, estava me levando ainda mais para o fundo do poço. Em que sentido? Eu estava vivendo num discipulado. E naquele momento que eu estava naquele discipulado, tipo assim, a minha célula, ela tinha mais de 30 meninas. E estava tudo fluindo, estava tudo dando certo. E eu estava ali engajada. E naquele momento o Senhor falou: sai desse ministério, sai dessa célula. Aí eu, como assim? Sai dessa célula. Aí eu saí e, gente, foi literalmente só ladeira abaixo. Eu não deixei de fazer célula nem nada. Mas sabe quando você passa por um processo que não faz sentido aos seus olhos? Tipo assim, você está passando por algo que não faz sentido aos teus olhos, mas que para Deus faz todo sentido. E nesse processo do chamado, que a gente deixa de medir a nossa vida, aquilo que Deus tem para nós pela régua do outro, é quando a gente percebe que em muitas áreas da nossa vida nós precisamos amadurecer. E para que o chamado se cumpra, precisamos ter cuidado. Primeiramente, primeiro ponto, para não fazer o que todo mundo está fazendo e achar que é o nosso chamado. Naquele momento eu queria fazer o que todo mundo estava fazendo, achando que era meu chamado. E naquele momento eu estava me espelhando muito em pessoas que eram evangelistas, que fluíam muito na questão do evangelismo, na questão de movimentos. E, gente, ainda que eu vá para evangelismo, ainda que eu faça missão, tenho a convicção que eu estou indo porque é justamente o ministério que eu menos fluo. Eu não sou o tipo de pessoa que é extremamente evangelista, que chega assim: uou, Jesus quer te salvar, irmão, senão você vai para o inferno. E aí, bora aceitar Jesus? Não sou essa pessoa. Então, sempre eu me envolvia em evangelismo porque era um ministério que eu não fluía, que eu tinha muita trava, que eu tinha vergonha. E não era vergonha de levar o evangelho, era vergonha de falar uma asneira lá na hora. Então, eu tinha muito essa resistência. Naquela época eu me espelhava muito em evangelista e perguntava: Deus, qual é o meu problema? Né? Porque não está fluindo, eu não estou conseguindo. Então, o primeiro ponto para a gente se alinhar no cumprimento do nosso chamado: não medir o nosso processo e a nossa vida pela régua do outro. Existem pessoas que foram vocacionadas para um ministério específico. Então, não adianta você que flui no pastoral, que flui no cuidado, que flui no amor, querer se espelhar numa pessoa que é extremamente evangelista e que não consegue ficar dentro das quatro paredes, que precisa estar fora dela. Então, a gente nunca pode medir o nosso chamado achando que vai ser igual ao do outro. Segundo, não permitir que as nossas fraquezas ou limitações humanas tentem abafar a palavra de Deus para o nosso chamado. A gente muitas vezes tem o costume de achar que não, aqui não é o meu lugar. Meu lugar é fora da igreja, é fora das quatro paredes. Meu lugar não é aqui dentro do templo fechado. Meu lugar não é limpando o banheiro. Meu lugar não é atrás da câmera. Meu lugar, a gente às vezes se limita muito em Deus, em achar que tal lugar não nos cabe. E grandes homens na Bíblia tentaram usar das suas limitações e fraquezas para não irem, como Moisés, que falou a respeito da sua fala: Senhor, eu sou gago, eu não consigo falar, não tem como eu ir. E usou dessa limitação para não cumprir o chamado dele. Teve Gideão, que falou da sua estatura. Teve Jeremias, que falou da sua juventude, que ele se achava muito jovem para cumprir tal chamado. Existiram homens dentro da Bíblia que eles, naquele momento, quiseram falar para Deus assim: eu acho que eu não estou preparado, eu acho que o Senhor viu errado, está vendo coisa que não tem aqui dentro de mim, não vai dar certo. Mas eles decidiram ir além das suas limitações. E eles creram não em si mesmos, mas creram em Deus, que os tinha vocacionado. Moisés literalmente libertou o povo do Egito. Uma pessoa gaga, uma pessoa que matou um homem que era homicida. Gideão foi além também, ele cumpriu aquilo que o Senhor tinha pedido para ele. Jeremias também. Jeremias, se a gente for analisar assim, segundo os teólogos, Jeremias era um adolescente.
Não tinha outra palavra. Jeremias era um adolescente. Imagina, cadê a Nicole? Não estou vendo a Nicole, que acho que ela deve estar lá no Kids. Ah, tá ali a Nicole. Imagina, Nicole. Deus fala, tu vai falar todas essas verdades para esse povo. Vai confrontar todo mundo, apontar o dedo na cara de todo mundo e falar, tá fazendo tudo errado. Adolescente, você iria acreditar? Você iria levar a sério? Mas foram essas pessoas que Deus vocacionou e chamou para cumprir aquilo que eles tinham determinado naquele ponto. E às vezes a gente se acha que nem Jeremias, ou até mesmo que nem Moisés, que não é para a gente cumprir aquilo que o Senhor está chamando e a gente foge. A gente acha que a gente não é capaz. E aí vem a reflexão, será que a gente acha que não é capaz porque Deus acha isso da gente, ou é porque a gente se coloca nesse local de incapacidade? Porque se Deus está nos chamando, é porque Deus viu além, Deus viu lá na frente algo que nem nós mesmos vimos. E é importante que as nossas limitações, elas não podem ser a maior voz sobre as nossas vidas do que a palavra de Deus. As nossas limitações, elas não podem ser maior do que a palavra de Deus sobre as nossas vidas. O chamado de Deus é maior do que aquele que foi chamado. É como se o Senhor entregasse um chamado para a Grenda. O chamado que Deus entregou para a Grenda é maior do que a própria Grenda. Tipo assim, não se trata sobre a Grenda, se trata sobre aquilo que Deus entregou e confiou a ela. E quando a gente é guiado por Deus, é vital que a gente, crente, que nós, crentes, venhamos buscar constantemente entender qual o nosso chamado. Para que nós fomos vocacionados? Aonde que a gente vai exercer o ID? Aonde que a gente vai alcançar pessoas para Cristo? Da mesma forma que eu vou alcançar uma pessoa, não é a mesma forma que você vai alcançar uma pessoa. Um exemplo, para vocês verem como que eu sou uma evangelista bem rápida. Gente, para eu evangelizar uma pessoa, eu, demoro 1 ano evangelizando ela. É um trabalho de formiguinha, todo ano ali, do lado dela. Gente, literalmente o evangelismo ali, ó, é a minha luta. Tô lá, gente, como estou lá, Mel? Tô lá no evangelismo. E aonde eu quero chegar? Que os talentos e habilidades que a gente acha que são naturais, na verdade, foram implantados por Deus em nós. Uma vez, vou contextualizar bem rápido. Eu amava fotografia e os meus pais não me davam moral com relação à fotografia. Eles falavam até, tu não é fotógrafa para ter celular com câmera, e não sei o quê, não. E o que eu virei? Virei fotógrafa. Então, os sonhos acontecem para quem sonha. Brincadeira, gente, mas eu acabei me tornando fotógrafa. E nesse momento que eu me tornei fotógrafa, eu lembro que uma das principais promessas que o Senhor lançou na minha direção, que foi logo assim que eu me converti, foi que por meio do meu trabalho, o Senhor me levaria para uma outra nação. Na época, no dia seguinte, eu estava tirando passaporte e visto. Falando, Senhor, eu estou aqui. Eu sou assim, gente. Se o Senhor fala, no dia seguinte eu estou lá. E eu só fico assim, ó. Tá aqui, Pai. Estou aqui confiando. Dinheiro da passagem não tenho. E realmente, eu trabalhei com fotografia. E em torno de mais ou menos 1 ano e meio, eu estava nos Estados Unidos. Aí eu morei lá por uns 2 meses. E naquele processo ali, eu vi aquela promessa se cumprindo. O que Deus tinha falado era uma habilidade que eu achava que era minha. Mas, na verdade, foi uma habilidade que o Senhor colocou na minha vida e que me levou para um outro propósito que Ele tinha para mim. Vocês conseguem perceber que nada, nenhuma questão da habilidade da fotografia, nada do que a gente faz nos pertence, são habilidades que o Senhor coloca na nossa direção para que outras pessoas sejam alcançadas por meio daquela habilidade. Quantas pessoas, eu me conectei na fotografia. Várias pessoas que eu me conectei por meio da fotografia vieram para a igreja, ou se não, me contrataram. Eu já fotografei gente de tudo, literalmente de tudo. E nesse momento que eu fotografei de tudo, eu conheci diversos tipos de pessoas, e muitas delas sabiam que eu era cristã, e às vezes vinham falar comigo, ou se não, me indicavam para outra pessoa, porque eu era cristã. Então, nenhum dom, nenhuma habilidade que a gente carrega, de fato, pertence a nós. Elas pertencem também ao Senhor. Um exemplo é a habilidade que o meu marido tem para conversar de jogo com as pessoas. É uma habilidade dele. Ele ama jogar.
Então é o jeito que ele usa para evangelizar pessoas. Ele começa a falar de jogo e quando eu vejo ele tá lá, na casa dos outros, fazendo já um sanduíche e é isso. Então é uma habilidade incomum, mas que leva, querendo ou não, o evangelho de Deus. Então a gente não pode desconsiderar que uma habilidade pequena não tem a ver com o nosso chamado. Às vezes a gente carrega até mesmo na nossa profissão algo que a gente acha, eu acho que isso aqui não é de Deus porque não é tão bíblico, porque não é tão ministerial, mas é a forma que Deus usa você para levar o evangelho. E até mesmo a forma que Jesus usou outras pessoas para chegarem até você e levarem o evangelho para você. Deus nos chama para o ID, para fazer discípulos, para batizar em seu nome e para o ministério da reconciliação. Mas a pergunta é, como nós vamos cumprir esse ID? Como nós vamos batizar? Como nós vamos levar pessoas para o ministério da reconciliação, que é reconciliar outras pessoas com Cristo? Como que nós vamos fazer isso se nós somos seres individuais, se nós moramos em bairros diferentes, fazemos cursos na faculdade diferente, se nós, enfim, temos uma vida totalmente diferente de outras pessoas? Como que nós vamos fazer isso? É justamente isso que você precisa saber em Deus. Porque se você não souber como que você vai fluir nesse dom que o Senhor te confiou, como que você vai estabelecer o seu chamado? Como que você vai literalmente fortalecer, amadurecer o chamado que Deus te confiou? Após entender o nosso chamado, nós precisamos discernir o tempo no qual esse chamado será estabelecido. Pois além de conceder dons às pessoas, Deus também estabelece pessoas em determinados ministérios. O Senhor, Ele não vai estabelecer uma pessoa no mesmo ministério. Até pode, mas nós somos pessoas diversificadas. Nós temos uma identidade única em Deus. Então, Ele não vai simplesmente fazer a mesma coisa na nossa vida igual a Joãozinho. Porque o Joãozinho, ele tem um outro pai, uma outra mãe, uma outra realidade de vida. Mas o Senhor vai nos confiar algo que vai alcançar aquele lugar onde o Joãozinho não consegue alcançar. E eu queria abrir 1 Coríntios 12, 28, versão NVI também. 1 Coríntios 12, versículo 28. E diz assim: assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizavam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam em diversas línguas. Pode deixar aí. Acho engraçado que a gente às vezes olha os 5 ministérios, a gente acha que é tipo as esferas que o Thanos está pegando, né, nos Vingadores. Né? Literalmente fazer à mão os 5 ministérios, eu possuo todos. Mas a gente esquece que existe ministérios, o dom de prestar ajuda e o dom de administração. Prestar ajuda, gente, imagina naquela pessoa que está sempre disposta a ajudar pessoas. Nem todo mundo está disposto a ajudar pessoas, mas isso é um dom que Deus dá. Aquela pessoa que é extremamente solícita, que sempre está ali querendo ajudar. Imagina uma pessoa que tem o dom de administrar, que tipo assim, tem uma administração impecável. Isso também é um dom de Deus. Agora a gente olha e percebe que os dons, eles não são algo, eu não falo que é algo que não é extraordinário, porque para Deus é algo extraordinário sim, mas não é algo que a gente se limita somente aos 5 ministérios. A gente percebe que existem outros dons que Deus dá e passa batido pela gente, mas que é um dom que a gente acha que é algo natural, mas é algo que veio de Deus. O estabelecimento do ministério não é algo imediato. E tomemos como exemplo a história de Davi. Dentro dos seus irmãos, era o único que estava ocupado. Era o único que estava ocupado. Então, não fique esperando o seu chamado sentado, achando que Deus vai simplesmente entregar, né, um papiro lá do céu. Está aqui, ó, o seu chamado. Gente, o chamado ele não aparece quando a gente está sentado.
esperando que ele aconteça. Uma vez eu estava esperando, literalmente, Deus me dar uma resposta. E sabe qual foi a resposta que Deus me deu na palavra? Que a espera e a esperança, ela é um significado nesse sentido, para aquele contexto que eu estava lendo a palavra. No contexto da palavra, era esse o significado de espera. Era continuar caminhando. Às vezes a gente acha que esperar é a gente ficar sentado, mas não. Esperar é a gente continuar caminhando, mas descansando em Deus. Continuar caminhando, mas descansando em Deus. Não é simplesmente a gente ficar sentado e achando que as coisas vão acontecer, porque não foi assim com Davi. De todos os irmãos, quando Samuel vai ungir Davi, todos estavam ali dentro da casa, ali pertinho. Acho que comendo pão de queijo com café, conversando com o pai. E Davi era o único adolescente que estava lá pastoreando a ovelha, que estava cuidando de alguma coisa, trabalhando, servindo. E naquele momento que nem o pai se lembrava dele, porque Samuel pergunta para Jessé: você só tem isso de filho? Todos os teus filhos estão aqui? Aí Jessé fala: não, tem um que está lá pastoreando a ovelha. Chama ele lá. E naquele momento que Jessé vai chamar Davi, é quando Deus fala para Samuel: é esse que vai ser o rei de Israel. Então, cara, trabalhe, sirva, se envolva na sua igreja, ajude a sua liderança, pois a unção, ela alcança aquele que está servindo. A unção, ela alcança aquele que aonde ele estiver, lá no banheiro, o Senhor vai pegar ele. Porque não está desocupado, está fazendo alguma coisa. E eu queria abrir na história de Davi, 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Queria que vocês acompanhassem comigo. Porque o chamado de Davi é fantástico. É fantástico o que Deus fez na vida dele. 1 Samuel 16, do 1 ao 13. E diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? O rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Primeiro ponto. Deus já tinha escolhido entre os filhos de Jessé aquele que ele faria rei. Já estava escolhido. Não era em outra família, era na família de Jessé, era o filho de Jessé. No versículo 1, a gente já percebe que Deus já tinha escolhido alguém. Versículo 2, Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Por que Samuel pensou isso? Com certeza era um crossfiteiro. Pensou: meu Deus, esse cara deve ser bom para a guerra, mesmo porte de Saul, deve fazer crossfit, sabe ter habilidade da guerra, o livro de cabeceira deve ser Sala nos Porcos, sabe, ele deve ser o samurai do espiritual. Versículo 7, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O que será que faltava em Eliabe? Caráter. Porque o Senhor com certeza deve ter visto algo no coração dele que iria ser uma falha de caráter no futuro. Que ia ser algo que iria corrompê-lo, que nem foi com Saul. Gente, Saul nem sempre foi mal, não. Saul também foi escolhido por Deus. Mas o que aconteceu com Saul? O que aconteceu com o coração de Saul? Versículo 8. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar,
a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Versículo 11. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou a Ramá. No versículo 1 de Samuel 16, a gente vê que Deus já havia escolhido um dos filhos de Jessé para fazê-lo rei. Então, a viagem já estava certa, um dos filhos já era rei. Deus não iria sair dali enquanto a pessoa certa não aparecesse, no caso, para que Samuel pudesse ungí-lo. A escolha de Davi não foi segundo o olhar de Samuel ou de seu pai Jessé, mas foi segundo o olhar de Deus. Davi estava pastoreando ovelhas, estava servindo, estava trabalhando. O Senhor nos encontra no lugar onde ninguém reconhece e nos escolhe vendo o nosso coração. Eu, por muito tempo, durante a minha caminhada cristã, eu sempre fui da mídia, sempre fiquei na câmera, sempre fiquei na comunicação. E daí, chegou um tempo que Deus começou a me ministrar que eu deveria sair da comunicação, que eu não deveria estar ali. Por quê? Porque eu estava fugindo de algo que o Senhor tinha para mim. Eu estava ali atrás das câmeras. Então, quando você está atrás de um local, obviamente ninguém te vê. Ainda mais a galera da mídia, né? Que é tipo ninja. Sempre está de preto, escondido, aparece quando ninguém vê, some também. Depois, quando ninguém vê, a gente acha que está vindo na nossa direção, já foi. A gente é assim. E Deus estava falando para eu sair de lá, da comunicação e tal. Por quê? Porque chegou um momento que as pessoas elas não olhavam mais para mim com um olhar tipo: oi, Gabi, tudo bem? Gabi, cadê as fotos? Gabi, as fotos editadas? Gabi, tu pode fotografar tal lugar? Gabi, tu pode filmar tal coisa? Não era mais tipo assim: Gabi, e aí, tudo bem? Bora tomar um café? Não. E naquele momento Deus me ministrou muito ao meu respeito de que tipo assim, as pessoas não estavam me vendo como pessoa, estavam me vendo como um objeto, como tipo assim a câmera. E naquele momento eu saí da comunicação que eu estava, não daqui dessa igreja, de outra igreja que eu fazia parte, e fui para o Ministério da Consolidação. E lá naquele ministério eu comecei a fluir em uma outra área. Comecei a trabalhar literalmente consolidando pessoas que estavam Jesus, entrando em contato com elas, falando com elas. E fiquei por um bom tempo naquele ministério, por volta de acho que 2 anos naquele Ministério da Consolidação. Quando eu vim para Lagoinha, para onde que eu voltei? Para a comunicação. Deu 1 mês, Deus falou: sai daí. O que tu está fazendo aí? Aí eu continuei, né? Porque eu insisto em querer ajudar. E naquela época a gente tinha acabado de se mudar para cá. A equipe de voluntários era bem reduzida. E Deus já falando: você não vai ficar muito tempo aí. Aí eu: tá bom, assim que tiver uma boa equipe, eu saio. Gente, deu 2 meses, veio um pastor ministrar aqui. Aí ele falou: o que você está fazendo com essa câmera? Aí eu: não acredito, vai ser agora. Aí ele falou: o Senhor tem muito mais para a sua vida além dessa câmera. Aí eu entendi: Deus, já sei que é para ir. Aí eu esperei mais um pouco. Quando o pessoal da comunicação tinha mais voluntários, aí eu literalmente saí da comunicação. Mas aonde eu quero chegar? Que, gente, não importa o quanto você se esconda, não importa o quanto você volte para aquele lugar, não importa o quanto você haja que nem Moisés, de querer colocar desculpa na fala, não importa o quanto você queira colocar desculpa na sua idade, não importa o quanto você queira dizer que não tem curso teológico, mas Deus, quando Ele tem algo para a sua vida, Ele vai te achar lá no banheiro.
Ele vai te buscar lá no banheiro e vai falar o que você precisa ouvir, vai te colocar na direção que você precisa ficar. Nenhum lugar é tão grande que o Senhor não possa nos capacitar. Para vocês terem noção, eu sou o tipo de pessoa que foge de microfone onde eu estou. Olha como que Deus faz. Se eu pudesse, eu dava o microfone toda semana para o Plácido e ficava de boa sentada. Mas o Senhor, Ele nos tira de uma zona de conforto para que a gente vá para um lugar de amadurecimento. E, voltando à história de Davi. Davi tinha entre 12 e 17 anos, segundo teólogos e historiadores. Essa idade varia. A maioria dos teólogos fala que ele tinha entre 17 e 16 anos. Outros falam que ele tinha entre 12 e 15 anos. Então fica aí essa margem de erro entre 12 e 17 anos. E quando foi ungido rei por Samuel, Davi era um adolescente, solteiro, que pastoreava ovelhas e tocava harpa. Talvez Davi não se sentisse capaz por ser jovem. Mas o que nós temos que entender é que o chamado nunca será sobre nós e o que nossas mãos podem fazer. Davi era um adolescente, tinha 12 anos. Eu fico imaginando uma pessoa do Link sendo ungida, tu vai ser rei de Israel. Eu fico imaginando a cara da pessoa, do tipo assim, gente, mas eu só como Cheetos e vejo desenho. Como assim eu vou ser rei? Eu fico imaginando essas cenas, sabe? Tipo assim, levando pro atual. Então a gente se coloca naquele lugar de que não vai dar conta. Mas o Senhor, Ele vê além. E muitas vezes ao longo da nossa caminhada cristã, pode parecer que ainda não estamos vivendo o nosso chamado por estarmos limpando o banheiro da igreja, organizando as cadeiras do templo ou servindo atrás das câmeras. No entanto, é nesse momento em que fazemos as pequenas coisas que Deus está preparando nós para assumir um chamado. É nesse momento das pequenas coisas que Deus nos prepara. Porque, gente, eu sempre parti muito disso. Eu nunca curti, acho que ninguém curte, né? Mas eu, particularmente, sempre revirei os olhos para líder que não faz nada. Líder que acha que a vocação dele é o púlpito e levar a palavra e mais nada. Que não pega uma cadeira, que não varre um lugar, que sabe... Eu sempre tive meio que uma aversão porque eu ficava imaginando, gente, Davi pastoreava ovelhas, tantos homens de Deus estavam ocupados e servindo a Deus, e eu não vou servir, e eu não posso lavar um banheiro, eu não posso juntar um lixo. Isso na minha mente nunca fez sentido. E é justamente quando a gente está fazendo as pequenas coisas que Deus está trabalhando no nosso caráter. Às vezes a gente pode estar num lugar muito alto, Deus pode, sei lá, levar a gente para uma outra nação e a gente ser inspiração para a vida de uma pessoa. E quando a gente volta para a nossa igreja local, a gente lava o banheiro. A gente ainda vai continuar sendo uma inspiração maior ainda, porque a gente vai estar se colocando num local de que, ei, eu não sou melhor do que ninguém porque eu fui para um outro país. Eu lembro de quando meu amigo, ele foi para a casa de oração, lá o F-Hop, lá em Florianópolis. E nessa época, a Laura Sogueles ainda não estava no Cefanai. Ela ainda estava lá na casa de oração. E ele falava assim, gente, mano, a Laura, ela limpa os banheiros aqui do F-Hop. Tipo assim, e ela já tinha estourado com o Santo Espírito e Em Teus Braços, por conta do movimento Dunamis, ela já tinha bombado já. Mas ela ainda lavava o banheiro, organizava as cadeiras e estava ali. Como se fosse, sabe, mesmo nível. E é dessa forma que eu imagino Jesus olhando para as pessoas que servem. Eu imagino que, tipo assim, nós somos todos servos, caminhando por um mesmo propósito. Nós não somos melhores do que ninguém. A única diferença é como o Senhor vai nos usar para alcançar aquele propósito. No entanto, é nesse momento em que fazemos as pequenas coisas que Deus está nos preparando para assumir o nosso chamado, o seu chamado. Se você rejeitar as oportunidades de servir, poderá rejeitar o seu futuro. Foi a oportunidade de servir que fez com que Davi tocasse para Saul. Foi a oportunidade de servir que surgiu a possibilidade de Davi matar o gigante. As oportunidades só aparecem para os servos.
Antes do estabelecimento do seu chamado, Deus não quer apenas desenvolver as suas habilidades, Ele quer transformar o seu caráter. Antes de Deus querer desenvolver você para virar o super saiyajin do espiritual, virar o ninja do manto, você literalmente descer com a varinha de Pentecostes e atacar nos irmãos, antes de Deus fazer o sobrenatural na sua vida, Ele quer transformar o seu caráter. Porque chega de líderes que não têm um pingo de caráter, que não têm um pingo de humildade. Eu fico imaginando que, de fato, o que sustentou o chamado de Davi, o reinado de Davi, foi o caráter dele. Ele escorregou? Ele escorregou. Ele errou? Ele errou. Ele reconheceu o erro dele depois? Reconheceu o erro dele depois. Mas nenhum ministério se sustenta sem um caráter. Foi no ódio de Saul que Davi teve que desenvolver uma honra que excedia o tratamento que ele estava recebendo. Saul estava odiando Davi, odiando aquele momento que Davi estava no seu ápice, né, no seu melhor momento. E Saul estava odiando aquilo e Davi começou a ser perseguido. E naquele momento que Davi começou a ser perseguido, que Davi começou a se esconder de Saul, foi quando Davi exerceu uma honra que ele não recebia de Saul. Foi o momento que Davi exerceu uma honra e um tratamento que ele não estava recebendo. Imagina uma pessoa que te persegue, que não gosta de você, que fala mal de você, e você ainda assim cumprimentar bem essa pessoa. Você, querendo ou não, está honrando essa pessoa, porque você não está descendo no mesmo nível que essa pessoa. Você está muito pelo contrário, você está crescendo em Deus, você está crescendo em maturidade. E um grande líder precisa ter paciência e atitudes diferentes da maioria para desenvolver bem o dom da liderança. O dom pode nos levar a uma posição, mas só o caráter nos mantém nela. Um dom muito bonito, ele pode nos levar longe, ele pode nos levar até uma outra nação. Ele pode até nos levar para conhecer outras igrejas, mas o que vai sustentar esse dom, o que vai sustentar esse ministério é o caráter. É como a gente se comporta, age e faz quando ninguém da igreja vê. É o nosso caráter que vai sustentar, é o nosso caráter que vai dizer se realmente nós somos cristãos ou não. Davi, ele sai do pastoreio de ovelhas para o comando do exército do rei. Davi, ele literalmente tem um upgrade na vida dele. Só que nesse upgrade de Davi, existiu um momento que Davi sofreu essa perseguição por Saul. E nesses momentos da nossa vida que parece que o chamado está se cumprindo, contudo, algo inesperado, que foi a perseguição de Saul em Davi. Contudo, algo inesperado acontece e nos vemos piores do que quando começamos a jornada. Quem deveria nos amar começa a nos odiar e parece até que perdemos o favor de Deus no chamado. Em vez de sermos promovidos, somos rebaixados. Eu imagino Davi. Davi foi ungido, Samuel chegou lá e falou: tu vai ser rei de Israel, e é sobre isso. Davi ficou lá de boa, pastoreando as ovelhas, tocando uma harpinha no final de semana para a família. E daí Saul estava lá com os espíritos malignos, atormentado. Aí chamam Davi para tocar a harpa, para acalmar o rei. Isso está em 1 Samuel 17. Aí os bichos lá de Saul se acalmam, ele fica de boa. E logo depois, Davi está lá como office boy, entregando as marmitas dos irmãos. Aí vem um gigante lá e afronta. E naquele momento que o gigante vai lá e afronta, aí Davi: pode falar isso não, irmão. Pode falar isso não. E começa a enfrentar o gigante. Aí o pessoal fala: dá a armadura lá para ele e vamos deixar ele lá, né? Se morrer, morreu. E Davi vai lá e derrota o gigante Golias. E depois disso ele começa a ser visto e ele começa a comandar exércitos. Só que, cara, acontece algo no meio do chamado de Davi. Parece que ele estava literalmente numa ascensão, né? A gente vê assim: meu Deus, Davi está triunfando. E naquele momento ele começa a ser perseguido. E se eu não me engano, porque eu não coloquei no meu esboço, mas se eu não me engano ele foi perseguido em torno de uns 13, 18 anos, se eu não me engano. Porque ele assumiu
o reinado de Israel entre 30 e 37 anos, tem essa margem de erro. Então, foi mais ou menos isso. Ele tinha mais ou menos 17 quando foi ungido, então, tipo assim, foi entre 13 e 18 anos, ele ficou sendo perseguido por Saul. E se nós nos colocarmos nesse lugar de Davi, de achar que a gente estava vivendo nossa melhor fase com Deus, estávamos lá queimando por Jesus e agora estamos mais frio que um picolé, que nada está acontecendo na nossa vida, meu Deus, a promessa não está se cumprindo. Tire os olhos dos homens. Tire os olhos de você mesmo, de achar que você é o culpado, que algo que não está acontecendo porque a culpa é sua, que não sei o quê, porque às vezes você está vivendo um processo em Deus que você precisa entender que não é sobre você, irmão. O chamado não é sobre você, o dom não é sobre você. Subir num púlpito e levar a mensagem não é sobre você, nada é sobre você, tudo é sobre Deus. E enquanto você não entender isso, nada na sua vida vai acontecer. Sabe as coisas que se paralisam? É justamente isso, é até você entender que algo deve mudar na sua vida, nada vai acontecer. Por isso que a gente não pode medir a nossa régua na vida do outro, porque às vezes Deus está trabalhando um processo diferente na vida do outro e está trabalhando um outro processo totalmente diferente na sua vida. E se não fosse Saul na vida de Davi, eu não vou dizer que Davi não seria rei, porque já havia uma promessa, Deus já tinha visto, mas essa perseguição de Saul em Davi fez com que Davi tivesse um caráter forjado, que Davi tivesse paciência, que Davi honrasse, que Davi tivesse um espírito fortalecido e uma alma enfraquecida que se sujeitasse ao Espírito. Nós não podemos controlar o ódio dos Saús que nos rodeiam, mas podemos evitar a amargura da nossa alma. Podemos não conseguir evitar a perda de uma posição, mas podemos lidar com o desânimo que ela traz. Na história que eu iniciei, quando eu troquei desse discipulado, eu passei esse desânimo, eu passei, meu Deus, eu acho que eu devo estar fazendo alguma coisa de errado, o problema sou eu. E eu passei, tipo assim, por várias crises, procurando, sabe, uma resposta. E eu não consegui entender literalmente aquele processo que eu estava vivendo. Mas eu decidi continuar servindo a Deus e esperar caminhando. Não parei de fazer célula, não parei de buscar a Deus. E teve uma vez que eu peguei e eu falei, quer saber? Vou deixar queimar. E segui. Eu era, tipo assim, uma adolescente bem vida louca. Literalmente, quando eu aceitei Jesus, eu ia para a missão mesmo, eu evangelizava mesmo, não sabia nem evangelizar. Estava lá envolvida em tudo. E nesse momento, eu vi lá uma escola de missões. Primeira vez, tipo assim, sabe, patrocínio do Instagram, eu vou. Declarei em janeiro. Quanto que tinha na minha conta? 1,27. Eu vou. Com os olhos da fé, eu vou. Eu creio, se até abril eu conseguir, eu sei que eu estou lá. Aí chegou abril, né? Não consegui, né, gente? Mas eu fiz a inscrição. Como eu falei, né? Às vezes o Senhor dá a visão, Ele vai dar a provisão. Às vezes você pode não ter dinheiro para algo, faz a inscrição. Vai lá, tira a cartilha lá do teu visto, do teu passaporte, deixa lá, vai que alguém paga. Aí eu fiz a inscrição, nada aconteceu. Quando foi no mês, gente, em junho. Quando foi no mês, em junho, uma pessoa que era da minha célula falou assim, eu paguei pra gente a inscrição, a gente vai pra escola. Eu falei, tá de brincadeira, né? Tipo, literalmente, gente, eu não tinha nada pra essa viagem. Aí a gente foi pra essa escola e deu tudo errado. Não na escola, a escola foi bênção, deu tudo errado pra voltar. O que era para ser uma viagem de 2 semanas, eu já estava lá quase completando 2 meses. Numa casa missionária, com um pastor que tinha acabado de me conhecer, que era dessa escola de missão. E eu lá, mano, deixa queimar. E os meus pais, tipo assim, achando que eu estava, sei lá, missionária zona, né? E eu lá, né? Sem pedir 1 centavo dos meus pais. Eu fui literalmente com R$200, já foi 100 no Uber para chegar no local, porque ficava no interior de São Paulo. E daí teve uma aula de mordomia cristã, aí que eles fazem lá, né? Eles ensinam a respeito da mordomia, de como nós somos servos. Aí tinha uma pessoa que estava para ser despejada, mas estava lá na escola.
Estava para ser despejada e era em torno de uns 5 mil reais a dívida dessa pessoa, com despejo, com várias coisas de aluguel atrasado. Mano, foi o resto dos 100 reais lá, dei pro irmão, como eu ia voltar para casa eu não sabia, mas eu tava lá, deixa queimar. E eu fiquei quase 2 meses na casa desses pastores e nada me faltou. Nada me faltou. Por quê? Porque eu decidi confiar em Deus. Eu não estava entendendo nada daquele meu processo maluco, mas a única coisa que eu estava entendendo e que eu tinha certeza é que eu não poderia parar e ficar sentada esperando. Depois que eu voltei para Manaus, aí 6 meses depois eu voltei de novo para essa escola, só como voluntária. Aí fiz muitas amizades lá. Aí essa última vez que a gente foi, que foi agora em janeiro, fui de novo para eles. Aí eles me perguntaram, né, como é que estava a minha vida, né, porque, enfim, né, uma pessoa que fica 2 meses na tua casa, que tu não conhece, de Manaus, brota lá, não tem como voltar, enfim, né, já virou quase membro da família, quase um pet. Era tipo isso. E daí ele convidou, né, tanto eu, o Plácido, quanto o Williams, que foi junto com a gente nessa última escola, para ficar lá na casa deles. Mano, eles são maravilhosos, esses pastores, e às vezes eu olho assim, para as minhas loucuras, né, viajar, uma escola de missão, com 200 reais, sem saber como vai voltar, sem saber como vai, deixa queimar, só Jesus mesmo. Eu de verdade, eu olho assim, eu olho para minha coragem daquela época e eu falo, Shalom. Hoje em dia não é que eu não tenho essas coragens, gente, mas eu vejo que existem processos que eles literalmente nos colocam aonde Deus quer que a gente esteja. Porque se não fosse aquela escola, eu não teria não somente entendido o processo que eu estava passando naquela época, que estava literalmente relacionado ao meu chamado, mas se não fosse aquela escola, eu não teria amadurecido em áreas que eu precisava amadurecer e aprender coisas que até então eu não sabia e que forjaram o meu caráter, principalmente a minha compaixão por líderes e a palavra certa não é empatia, mas é o meu olhar de não condenar o outro, de um líder agiu dessa forma, o líder não falou comigo, meu Deus, é um snob. Não. Às vezes pode estar num dia mal, de não levar algo, tipo assim, de uma forma tão pessoal, mas de saber filtrar e ser maduro o suficiente para entender que às vezes a pessoa não está num dia bom e que está tudo bem. Olhe para cima e lembre-se que nenhum Saul pode impedir Davi de ser rei. Às vezes a gente coloca muita coisa no nosso chamado achando que é o Satanás, é o devorador que quer me paralisar. É fulano, é beltrano que quer me paralisar, mas descansa. Às vezes o fulano, beltrano, aquela pessoa que tenta literalmente falar mal de você, que tenta te difamar, é a pessoa que depois de um tempo possa ser que te peça perdão. Porque uma vez, pra gente encerrar, se a banda quiser subir, uma vez eu passei por um processo muito difícil no início da minha caminhada com Deus, que foi quando eu entreguei um relacionamento. E tinha um pastor, que era o pastor desse meu ex. E ele nunca acreditou muito em mim, né? Porque eu me converti. E eu sempre fui meio assim, né? Meio radical para algumas coisas. E ele não botava fé em mim real, gente. E eu também não curtia muito ele, não. Achava ele chato. Aí, mas, né? Enfim. Aí passou-se um tempo. Aí eu rompi com esse relacionamento, mas eu continuei na igreja, eu continuei fazendo as coisas. Aí eu fui para essa escola de missão, aí eu voltei dessa escola de missão, aí eu comecei, tipo assim, a me engajar cada vez mais dentro do ministério. E teve uma vez que ele me parou. E ele me parou assim e falou, nossa, Gabi, eu fico muito feliz porque você não parou. Porque você continuou. Porque isso, e começou a falar coisas boas para mim, e eu fiquei, gente, ele me observava. Eu achava, sabe, achava nem que ele me via. E ele me observava, e naquele momento foi uma das coisas assim que Deus falou para mim, em particular, que nunca pare. Às vezes você pode estar assim, ó, de alcançar algo que Deus tem para derramar na sua vida, e você para e não quer mais, não quer saber. Cara, não para. Quando foi 2017 que eu saí desse discipulado,
que eu achei que, tipo assim, tava na minha pior fase com Deus, no sentido não espiritual, mas eu falo, tipo assim, visualmente foi um período que eu fiquei muito só, onde eu quase não tinha amigos, justamente porque eu saí desse discipulado, os meus amigos eram desse discipulado. Então era um período que eu fiquei muito em solidão / solitude, né? Solitude em Deus, solidão de amigos, né? Não tinha muito amigos. E naquele momento eu decidi não parar. Se eu tivesse parado, eu não teria ficado 2 meses na casa desse pastor, eu não teria amadurecido, eu não teria forjado meu caráter em Deus, eu não teria crescido espiritualmente. Se eu tivesse parado ali e achado que, ai, meu mundo acabou. Gente, hoje não é o fim. E é literalmente o fim que se conta. A gente nunca vai contar um começo, a gente nunca vai contar, fulano começou bem, mas terminou mal. Se o fulano terminou mal, a gente nem conta. Mas quando o fulano ele termina bem, a gente conta. A gente fala, olha, tá vendo o que está acontecendo na vida de tal pessoa? Porque a gente não pode parar por algo. Porque às vezes quando a gente para por algo minimamente, a gente deixa de aprender, a gente deixa de amadurecer. E para finalizar, uma vez eu estava passando por uma situação muito complicada e uma pessoa me perguntou assim, tá, mas o que você está aprendendo com essa situação? Eu falei, tudo que não se deve fazer. Esse é o primeiro ponto, tudo que não se deve fazer. E naquele momento que eu respondi isso, eu percebi, é isso que o Senhor quer me ensinar. É isso que o Senhor quer me ensinar, tudo que eu não devo fazer. Em que ponto? Um dia eu tive numa liderança que era extremamente tóxica, pesada assim, em sentido de sufocar mesmo a pessoa. E o que eu aprendi com isso? Que eu nunca vou sufocar ninguém. Nunca vou prender ninguém do meu lado e falar, não, é meu, é my precious. Nunca. Porque as pessoas, elas não nos pertencem, as pessoas, elas são do Senhor. O chamado é do Senhor, a vocação é do Senhor. E para finalizar, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. E eu queria convidar vocês a ficarem de pé já. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Gente, não é o fim, é só o começo. Às vezes a gente acha que é o fim, que tudo acabou. Não é o fim, é o começo. O Senhor sempre tem algo novo para derramar na nossa vida, sempre tem um recomeço para derramar na nossa vida. Não é o fim, é o começo. Não é o fim, é o começo. Um dia eu estava num avião com muita turbulência, eu achava que eu ia morrer. E o Senhor me lembrou de uma promessa que ainda não tinha se cumprido e ainda não se cumpriu. E quando o Senhor me lembrou dessa promessa, eu falei, não é o fim, é o começo. Se o Senhor me mostrou essa promessa, porque eu vou viver essa promessa. Então, esse avião turbulento não é o fim, é o começo.